Bom, eu vou dar continuação sobre as lesões da coluna lombar. A primeira lesão que eu vou falar é sobre os osteófitos, que é os famosos bico de papagaio. O que seria então um bico de papagaio? Ele vai consistir em uma pequena expansão óssea, que é em forma de gancho, que vai estar localizada ao redor do disco da coluna vertebral, né? E aí, bico de papagaio, de onde que veio esse nome? Por quê? Porque em raio-x, quando a gente pega para observar essa patologia, a gente consegue observar que essa expansão óssea, ela vai estar em formato de gancho e vai estar muito parecido com o bico dessa ave, com o bico de um papagaio, né? Então, o osteófito ele também vai ocorrer entre duas vértebras. No segmento da nossa coluna, o osteófito ele vai acometer principalmente a coluna cervical e a coluna lombar. A gente consegue observar nessas duas imagens a coluna normal, a gente tem as vértebras, tem o disco intervertebral e tem os nervos. Então, essa aqui é uma coluna normal. E essa de cá já é uma coluna que é acometida pelo bico de papagaio. Então, a gente consegue observar que as vértebras, elas estão como se fossem deformadas. Aqui na ponta, a gente consegue observar a formação da expansão óssea, que é o osteófito, né? E a gente consegue observar o disco intervertebral. Vamos observar a diferença desse disco, que é o normal, com esse disco. Esse disco, ele tá comprimido, ele tá com sua altura diminuída, né? Então, esse é o formato que fica a coluna, as vértebras, com o bico de papagaio. Como que vai surgir esse bico de papagaio? Muitos dos pesquisadores, eles relatam que o bico de papagaio ele vai surgir em consequência da desidratação do disco intervertebral. E aí, se a gente tem a desidratação do disco intervertebral, vai favorecer a aproximação das vértebras e vai tornar possível a compressão das raízes nervosas. E se eu tenho a compressão das raízes nervosas, vai causar a dor característica dessa patologia, porque o disco vertebral ele vai ser formado 90% de água. Então, ele pode sofrer uma desidratação. Só que o nosso disco ele é muito importante, porque ele vai atuar no amortecimento das cargas que são impostas à coluna. Então, se ele diminui de tamanho, a gente vai ter essa compressão das raízes nervosas. Aqui a gente tem um vídeo que a gente vai conseguir observar a coluna lombar. Então, a gente observa a coluna lombar, a gente consegue observar, né, no caso, as vértebras, o disco intervertebral e as raízes nervosas. Daqui a pouco a gente começa a observar, né, o movimento da coluna. Com o movimento da coluna, a gente observa a formação dos osteófitos. Aqui a gente consegue observar bem como que fica o disco intervertebral. Então, aqui a gente observa que ele diminui a sua altura. Então, ocorre a diminuição da sua altura e ocorre também, além dessa compressão que a gente está observando, essa formação, né, a formação que a gente está observando dos osteófitos, ocorre uma compressão das raízes nervosas, que o que vai causar dor. Então, se comprime a raiz nervosa, vai causar dor naquela região, como é mostrado na imagem. Agora a gente vai falar sobre as causas. Então, o que pode vir a causar os osteófitos? Como causa dos osteófitos, a gente pode citar o sedentarismo. Então, a falta de atividade física pode provocar o osteofito. A má postura. Então, a má postura é o que a gente mais tem de relato que pode causar o bico de papagaio. Então, a má postura que você adquire ao longo da sua vida, no futuro, pode vir a causar um bico de papagaio. A obesidade, ela está muito relacionada também, porque a obesidade ela vai trazer uma sobrecarga à coluna, traumatismos na coluna, uma predisposição genética também está relacionado, e o envelhecimento, que é um processo natural, né, do ser humano. Agora a gente vai falar sobre os sintomas. Então, quais sintomas está relacionado? Bom, primeiro a gente precisa definir, a gente precisa ter em mente
que o osteofito é, na verdade, um sintoma de uma outra doença, que é a artrose. Então, o que é a artrose? A artrose, ela é caracterizada pelo desgaste das articulações do corpo. Então, se eu tenho desgaste da articulação, é chamado de artrose, e o osteofito é o sintoma dessa doença. Então, no osteofito, o que a gente pode observar de sintoma? O paciente ele vai relatar uma dor muito forte, ele vai ter limitações dos movimentos, ele vai ter a perda da função muscular, ele vai ter também uma perda na sensibilidade e uma sensação de formigamento nessa região da coluna lombar. Então, nessa imagem, a gente consegue observar a coluna, então a gente tem o disco, né, intervertebral, a vértebra, então o disco está entre as duas vértebras, e aqui a gente tem a raiz nervosa. Se a raiz é comprimida, causa a dor naquela determinada região. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a artrose, né? Então, a artrose, ela é um processo degenerativo, tanto do desgaste da cartilagem, quanto da articulação própria. E o que é, por que acontece nessa região, nas articulações? Porque essas regiões que vão suportar peso e que vão fazer movimentos excessivos, então vai favorecer o aparecimento da artrose. Nessa imagem, a gente consegue observar uma coluna normal e uma coluna com a artrose. Na coluna normal, então, a gente pode observar o disco intervertebral, o nervo e as vértebras, né? Todas posicionadas. E aqui na coluna, no caso, como acometida pela artrose, a gente observa que a vértebra está mais como se fosse degenerada, né? Aqui na frente, a gente consegue observar nessa região a formação da expansão óssea, que aí é a formação do osteofito. A gente pode observar como que está o disco intervertebral. Ele está desidratado, então ele está comprimido, ele está com a sua altura diminuída. Bom, como que a gente vai fazer o diagnóstico, a avaliação de um paciente? A gente tem que começar com uma avaliação clínica e tem que fazer o levantamento da história, né? Com o levantamento da história para saber como que é a vida do paciente, como que é a rotina daquele paciente, para a gente estabelecer o diagnóstico do bico de papagaio. Como que é feito esse diagnóstico? Pode ser feito tanto com imagem de raio-x, as tomografias e a ressonância magnética, elas vão ajudar muito para a gente descobrir qual que é a gravidade do problema. E a gente também tem que saber que, na verdade, o bico de papagaio, ele vai ser uma forma, o nosso corpo vai desenvolver o bico de papagaio como uma forma de proteção do organismo na tentativa de estabilizar a coluna. Então, se eu sou uma pessoa com sobrepeso, então quer dizer que eu vou ter uma maior sobrecarga na minha coluna. Eu posso desenvolver o osteofito no futuro como uma forma de estabilizar a coluna. Então, meu organismo vai projetar essa patologia como se fosse uma forma de proteção, né? Então, voltando a falar sobre o diagnóstico, quando a gente pega o raio-x de uma pessoa que tem o bico de papagaio para avaliar, a gente consegue observar saliências ósseas, né? Principalmente naquela região do corpo vertebral. E aí é ali, naquela saliência óssea, que é o bico de papagaio. Então, esse bico de papagaio, essa saliência óssea, ele vai aparecer tanto nas facetas articulares como nos corpos vertebrais. Aqui a gente tem as imagens, né, de uma vértebra da coluna lombar e a gente pode observar. Então, essa região é o corpo vertebral e as facetas articulares estão nessa localização. Aqui a gente tem o raio-x, né, da coluna com essas saliências ósseas que são os bicos de papagaio. A gente consegue observar bem. No próximo slide, a gente tem uma sequência de raio-x e tem a ressonância também, onde que a gente vai conseguir observar bem como que é essa formação desse excesso de osso para fora, né? Então, aqui a gente consegue observar essa pontinha aqui, no caso do disco, que é o osteofito, nessa imagem também. Essa aqui tá bem protuberante, a gente consegue observar muito bem.
Agora falando sobre em relação à prevenção. Então, como que a gente pode prevenir o osteofito? Em relação à prevenção, é melhor a gente prevenir o osteofito do que a gente não prevenir e no futuro a gente ter que fazer o tratamento do bico de papagaio. Então, a prevenção, ela vai estar relacionada principalmente com aqueles exercícios que são de baixo impacto. Por que exercício de baixo impacto? Porque ele não vai forçar a articulação, né? Então, como exercício de baixo impacto, a gente pode citar a atividade física, como a hidroginástica, a natação e principalmente o alongamento, ele está bem relacionado. A gente tem que evitar a obesidade, então, como eu tinha dito anteriormente, a obesidade ela está relacionada com a sobrecarga da coluna. Então, se ocorrer uma sobrecarga da coluna, o nosso organismo ele pode formar, como forma de proteção, os osteofitos. A gente precisa ter cuidado também, que é muito importante, com a postura. Postura incorreta, principalmente ao sentar, que tem uma maior compressão, uma maior carga, que pode gerar osteofito. Então, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, a gente tem que ter a noção, a gente tem que ter a capacidade de pensar que tem que ter uma postura correta, porque no futuro pode gerar inúmeras consequências. A gente tem que evitar também em relação à sobrecarga. Se eu não tiver uma musculatura dorsal e abdominal preparada, eu não vou conseguir fazer um levantamento de carga adequado. Então, vai gerar uma sobrecarga na região lombar, que também pode gerar o osteofito. Em relação, no caso, se a pessoa ela desenvolver o osteofito, qual que é o tratamento? Para o bico de papagaio, né? Então, o tratamento ele vai incluir o repouso, vai incluir o uso de medicamento, analgésico, anti-inflamatório e os relaxantes musculares. A fisioterapia também ela está relacionada e os exercícios específicos, tanto para a musculatura da coluna, a gente tem também o Pilates, que ele vai ajudar no fortalecimento dessa musculatura da coluna. Então, a fisioterapia ela vai exercer um papel importantíssimo no tratamento do bico de papagaio, atuando tanto no alívio da dor como no alívio da inflamação e vai melhorar os movimentos e também vai proporcionar uma maior flexibilidade. As técnicas da fisioterapia no bico de papagaio, a gente tem o RPG e o Pilates. Por que o RPG e o Pilates? Porque eles vão tonificar, vão alongar e vão fortalecer a musculatura que sustenta a nossa coluna vertebral. Então, de toda forma, é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Então, a prevenção é o principal objetivo. Agora, a gente vai falar sobre outra patologia da coluna lombar, que é a espinha bífida. O que é a espinha bífida? A espinha bífida ela vai ser uma anormalidade que ela é comum nos processos espinhosos lombares. Ela vai ser um defeito congênito e ela atinge cerca de 10% da população. Por que ocorre a espinha bífida? Aqui a gente consegue observar a anatomia da vértebra lombar, nessa região do processo espinhoso, né? Então, essa aqui é a vértebra normal, ela teve a sua formação normal. Nessa daqui, ela não teve sua formação normal. O que aconteceu nela? Esse arco vertebral deveria sofrer um crescimento para encontrar com esse outro arco vertebral. Só que o que aconteceu? Não aconteceu esse crescimento dos arcos vertebrais para se encontrar, para ocorrer a ossificação. Então, se não aconteceu, aqui aconteceu um espaço, né? Onde que vai ocorrer a formação da espinha bífida, nessa região. Então, como eu já havia dito anteriormente, a espinha bífida é um defeito congênito, mas o que causa a espinha bífida que a gente precisa entender? A espinha bífida ela vai ser causada por uma falha do tubo neural em fechar adequadamente durante o seu desenvolvimento embrionário. Então, o tubo neural ele não vai conseguir ter o seu fechamento adequado e aí vai gerar a espinha bífida. Relembrando já em neuroanatomia que a gente estudou, o que é o tubo neural? Tubo neural, quando a gente está no desenvolvimento, né, do embrião,
embrião, o tubo neural, ele vai desenvolver, ele vai dar origem tanto ao cérebro como à medula espinhal, que são parte do sistema nervoso central. Aqui a gente consegue observar imagens, né, de crianças que têm a espinha bífida. Aqui, essa protuberância nas costas que a gente consegue observar como está relacionado. Na coluna lombar é o local que principalmente vai ocorrer. Então, como a gente tinha visto, né, nas imagens anteriores, a espinha bífida ela vai provocar essa protuberância nas costas do bebê. Essa protuberância ela vai ser devida ao conteúdo da medula e o revestimento que vai ser exposto, ele vai ser projetado para fora. Então, vai gerar essa elevação nas costas do bebê. E essa malformação ela precisa ser corrigida o quanto antes possível para evitar que traga novas complicações muito sérias para o bebê. Aqui a gente tem um vídeo que ele vai representar desde o processo de formação do feto até o processo em que vai ocorrer a formação da espinha bífida. Então, no início do vídeo, a gente consegue observar o processo de fecundação. Então, é quando o espermatozoide ele vai se juntar ao óvulo e vai começar a desenvolver o feto. Nessa fase, vai ocorrer a formação dos órgãos e dos sistemas do futuro indivíduo adulto. Nessa fase inicial, então, a medula ela é o que leva a informação do cérebro até o resto do corpo e ainda ela é uma placa. E essa placa, por volta da terceira e da quarta semana de vida do embrião, ela vai se fechar e virar um cilindro. Só que aqui, parando o vídeo, né, ocorreu o quê? Ocorreu uma lesão. Então, se por alguma razão específica essa placa ela não fez o movimento de fechamento adequado do segmento, pode ser de qualquer segmento da nossa coluna, mas principalmente vai acontecer na região lombar, né? E aí, se não fechou, vai ocorrer o processo de formação da espinha bífida. Então, como não houve o fechamento desse cilindro, isso costuma vir acompanhado de um defeito de pele. Então, a pele ela vai ficar aberta e vai ficar exposto o conteúdo da medula para fora. Então, é o conteúdo que deveria estar embaixo da pele, mas como ocorreu então essa malformação, ele vai ser exposto para fora. Então, vai ficar essa protuberância que a gente consegue observar nas imagens, né, da espinha bífida. Agora a gente vai falar sobre etiologia, né? Então, o que vem a causar a espinha bífida? A espinha bífida, ela não tem uma causa definida. Então, eu não posso falar que tem alguma causa assim. Essa causa é específica, ela causa a espinha bífida. Mas a gente pode ressaltar que tem alguns fatores de risco que vão estar associados, ou seja, ela vai ser multifatorial. Então, muitos fatores vão estar relacionados. Como esses fatores? Pode ser os fatores genéticos, então no histórico familiar de malformações da coluna vertebral, você tem algum parente que tem algum histórico familiar, se ele tem, né, um histórico de malformação da coluna vertebral, isso está relacionado. A gente pode ressaltar os fatores ambientais, a exposição à radiação, os fatores nutricionais, a deficiência do ácido fólico. Ela é muito importante a gente ressaltar por quê? Porque a deficiência no ácido fólico, ela vai interferir naquela formação do fechamento do tubo neural. Então, se não ocorre o fechamento do tubo neural, ocorre a espinha bífida. Então, essa deficiência de ácido fólico faz com que não ocorra o correto fechamento do tubo neural. Só que hoje a gente consegue observar que a gente consegue suplementar o ácido fólico na dieta. Então, através dos alimentos, a gente consegue fazer essa suplementação do ácido fólico. Também a gente tem que ressaltar que quando a mulher está grávida, no acompanhamento do pré-natal, o médico dela introduz o ácido fólico desde o início da gestação. Só que isso não é correto. É correto, mas o mais correto seria a gente introduzir o ácido fólico uns 2 meses antes de ocorrer a gestação, para evitar. Então, quando a mulher ficasse grávida, ela já teria uma reserva de ácido fólico, né? Então, é melhor a gente ter uma reserva do que a gente, desde o início da gravidez, começar a ingerir o ácido fólico.
E é isso, e por aqui a gente acaba com as lesões, né, da coluna lombar. Obrigada pela atenção.